Que beleza! Mais uma vez aqui com a gente, já sinto o cheiro de sucesso. Carecas de saber! E aí, minha gente, estamos aqui de volta, mais uma aula de geografia. Sou o professor Gus, né? E agora vamos começar um pouquinho a falar de população. Lembra que na aula anterior, aquela que a gente fez externa, que a gente provou que a gente tem corpo, lembra daquela aula? A gente acabou falando um pouquinho sobre população e justamente pelo fato da gente estar falando aí de espaço urbano, é bom a gente ter aí algumas referências também com relação aos conceitos básicos de população ou de estudos demográficos, né? Você pode achar dessa maneira também em outros materiais. Bom, primeiro conceito, muito importante, fundamental e muito básico realmente dessa área, é a ideia de população absoluta. Ah, o que é isso, professor? Exatamente o que fala o termo. População absoluta, população total de um lugar, de um país, de um município, de um estado. Por exemplo, de falar da população absoluta do Brasil, então a população absoluta do Brasil é de 204 milhões de habitantes. Simples assim, né? E se eu quero comparar quais países no mundo têm maior ou menor população absoluta, então eu vou ranquear numericamente, muito simples. Então posso comparar, por exemplo, Brasil e Japão aqui e observar que o Brasil tem praticamente o dobro de habitantes que o Japão. Então a população absoluta do Japão é de 127 milhões de habitantes, enquanto a população absoluta do Brasil é de 204 milhões de habitantes. Olha, tem um conceito que a gente já começa a linkar a partir daí. População absoluta, ele já me traz a referência de um termo que eu uso na geografia, que é a ideia de populoso. Então, população absoluta, vou colocar o númerozinho 1 aqui e númerozinho 1 aqui, ó. Sempre que aparecer uma comparação entre dois países com relação à sua população absoluta, vou dizer que o Brasil é mais populoso e o Japão. Quer dizer que o número total de habitantes do Brasil é maior que do Japão. Simples, né? Tranquilo. A gente vai ver isso aí bastante ligado a outras áreas mesmo da geografia. Tranquilo? Bom, agora aparece um outro conceito aqui, que tem dois nomes, mas é a mesma coisa. Você pode achar em alguns materiais como população relativa ou como densidade demográfica. É a mesma coisa. Pensa na palavra densidade. Imagina aquele colchão, aquele que você dorme. E aí tem lá um número grande assim do lado do colchão, né, que fala a respeito da densidade do colchão. Quando o colchão ele é de espuma e não de mola. E aí você afofa o colchão. Quando você afofa, você aperta, né, e a sua mão desce bastante, quer dizer que a densidade ela é baixa, né? Por quê? Porque tem pouca espuma naquela área que você apertou. Agora, quando é daqueles colchões mais durões, que você aperta e ele não desce muito, significa o quê? Que ele é de alta densidade, significa que tem muita concentração de espuma naquela área que você apertou. Olha só o conceito de densidade. Densidade tem a ver com quantidade de alguma coisa numa área. Então, falar em densidade demográfica, demográfico não tem a ver com população? Então, densidade da população numa determinada área. Então, olha como que fica a continha aqui. Densidade demográfica é igual à população absoluta, aquela que você acabou de aprender, dividido pela área do lugar. E aí, você tem já a unidade, que é habitante por quilômetro quadrado. Pode ser por metro quadrado também, dependendo do que você está estudando. Você não vai colocar um cálculo de quilômetro quadrado para imaginar o número de pessoas dentro de uma sala, por exemplo, ok? Então, você pode fazer esse cálculo de densidade demográfica mesmo dentro de um prédio. Vamos imaginar que você quer saber quantas pessoas vão servir num auditório. Você vai pegar a área do auditório, né, e fazer um cálculo médio lá e chegar a um número que você estima que seja confortável. Vamos imaginar que você imagina aí que cada pessoa vai ocupar 1 metro quadrado. Então, é só fazer essa divisão. Bom, olha só. Para a gente chegar na densidade demográfica, a gente tem que fazer essa continha então. E aí a gente precisa também no número de área.
E vamos fazer essa comparação aqui entre Brasil e Japão. Se eu pego a população absoluta do Brasil, divido pela área do Brasil, que é 8,5 milhões de quilômetros quadrados, eu vou chegar nessa densidade demográfica. Ou seja, o Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. Será que em todo o território nacional é essa a realidade? Não, é uma média, né? Significa que, em média, o Brasil tem 24 pessoas para cada quilômetro quadrado. Mas é claro que a gente tem que entender que existem áreas com maior concentração de pessoas e áreas com menor concentração de pessoas. E aí a gente já chega num outro conceito aqui também, que a gente pode relacionar à densidade demográfica. Vou colocar o númerozinho 2 aqui, númerozinho 2 para lá. Quando a gente fala a respeito de densidade demográfica, né, com maior ou menor, a gente usa o termo povoado. Então eu posso falar que, apesar da média brasileira ser de 24 habitantes por quilômetro quadrado, eu posso, sem pensar em muitos números, só sabendo um pouco sobre a história do Brasil, o processo de povoamento do território nacional, eu sei, por exemplo, que a maior parte da população brasileira está concentrada próximo ao litoral e não nas regiões mais interioranas. Então eu posso, por exemplo, estimar que a densidade demográfica da cidade de São Paulo ou cidade do Rio de Janeiro, ou seja, de um grande centro urbano aqui, uma capital dos estados mais povoados, tem uma densidade demográfica maior do que, por exemplo, de uma área rural do Mato Grosso. Então, percebe que mesmo no mesmo país eu tenho densidades demográficas diferentes conforme as regiões. E aí eu tenho que fazer um cálculo regional, ok? Então, quando eu comparo áreas com maior ou menor densidade demográfica, eu uso o termo... Bom, então olha só, a densidade demográfica, ela serve para a gente comparar a concentração de população em determinada área. Então, por exemplo, quando a gente pega a densidade demográfica do Brasil, 24 habitantes por quilômetro quadrado, e compara, por exemplo, com a densidade demográfica do Japão, de 335 habitantes por quilômetro quadrado, o que eu consigo observar nessa comparação? Que tem muito mais gente no mesmo espaço no Japão do que no Brasil. E aí, lembrando, de novo, como a gente já vinha falando, não é que em todo o território japonês ou em todo o território brasileiro você tem exatamente 24 pessoas para cada quilômetro quadrado. Isso aqui é uma média, né? Mas, de qualquer maneira, quando a gente está fazendo menção à ideia de densidade demográfica, a gente usa o termo povoado. Então, vai aparecer em questões aí no seu vestibular, né, coisas assim, tal região é mais povoada que tal outra região. Você já sabe que essa questão está fazendo referência à densidade demográfica e não à população absoluta. Agora, pode aparecer lá uma outra questão, ou até na mesma, dizendo algo assim, olha, a população absoluta de tal país é tanto, no entanto, o outro país tem uma população absoluta maior. Então você já sabe que um é mais populoso que o outro. E aí tem uma frasezinha, só para a gente fechar esse bloco, tem uma frasezinha que ela é bem manjada assim nos vestibulares, já apareceu algumas vezes, com algumas versões diferentes, quando a gente fala de população brasileira. Que é dito o seguinte, o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Olha só, vou repetir. O Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. O que significa isso? Que o Brasil tem uma população absoluta grande, mas tem uma densidade demográfica pequena. Deu para entender? Agora, se a gente fosse falar, né, montar essa frase para o Japão, a gente pode pensar o Japão aqui da seguinte maneira. Olha só, comparando agora com o Brasil. O Japão, ele é menos populoso que o Brasil, porém é mais povoado que o Brasil. Deu para entender qual que é a relação? Tranquilo. Vamos agora para a próxima parte. Bom, agora vamos apresentar um novo conceito aí também,
que é um dos conceitos básicos aí para os estudos de população, que é a ideia da transição demográfica. Agora, para a gente entender a ideia da transição demográfica, a gente tem que entender antes, retomar, um conceito que a gente já falou aqui numa outra aula, que é a ideia do crescimento vegetativo. Pelo amor de Deus, entenda esse conceito. Pelo amor de Deus, entenda esse conceito. E perceba que ele não tem nada a ver com vegetação, ok? Porque é incrível, mas tem gente que coloca isso na hora do vestibular. O cara aprende isso no 6º ano do fundamental, no 7º ano ele usa, no 8º ele usa, no 9º, retoma no 1º colegial, no 2º, no 3º, e no vestibular acha que crescimento vegetativo tem a ver com planta crescendo no mato. Não, crescimento vegetativo é a mesma coisa que crescimento natural, né? Tem a ver com crescimento de uma população de um determinado lugar. E o crescimento vegetativo, portanto, ele é relacionado à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, quantidade de pessoas que nascem, quantidade de pessoas que morrem em um determinado lugar durante um período, ok? E aí você tem que fazer essa conta sempre, né, a cada período. Vou dar um exemplo. Começo de um determinado ano, a população absoluta de um lugar é X. Mas ao longo desse ano, ou seja, ao longo do período do ano todo, até o próximo Réveillon, nasceram tantas pessoas, né, tantas crianças, mas morreram algumas outras pessoas. Então você tem que colocar lá o número de nascimentos, menos o número de mortes, e você vai chegar no crescimento vegetativo daquele período, daquele ano. E aí vamos imaginar que deu um número positivo. Então, nesse número positivo, você vai somar aquela população absoluta anterior. Ou deu um número negativo, você vai subtrair aquele número original. Tranquilo? Bom, sabendo isso daí, então, a gente vai agora para o gráfico de transição demográfica. Transição demográfica significa o quê? Que a população está mudando, né, de um perfil de população para um outro perfil de população. Geralmente esse gráfico ele se relaciona a um perfil de vamos imaginar, a população de um país, ou de um estado, de uma cidade, de um município, onde a população está mudando de perfil, onde em determinada época a maior parte da população era rural, ou seja, vivia no campo, e aí ocorre um processo dessa transição, né, onde a população gradativamente vai indo para a cidade. E a gente chega num resultado final, onde a maior parte da população está na cidade propriamente dita. Então a população agora ela é tipicamente urbana. Bom, vamos falar um pouquinho dessa transição então. Olha só, fase 1. Fase 1 aqui seria justamente uma população tipicamente rural, ou seja, a maioria da população de um país, de um estado, ou seja, de um município, vivendo a maioria no campo. E aí, o que a gente tem aqui? Olha só, altas taxas de mortalidade, mas também altas taxas de natalidade. Vamos falar da natalidade. Olha só, não é preconceito nem nada, mas isso é um fato. Famílias no campo, ou pelo menos no passado isso era muito comum, as famílias no campo elas tinham um maior número de filhos. Tem uma história de que isso tem a ver com a questão do número de mão de obra, que, né, todo mundo está trabalhando ali, principalmente na agricultura familiar. Então, quanto mais filho, mais gente para trabalhar e desenvolver o local. Bom, pode ser isso também, mas tem outros elementos que são mais subjetivos. Por exemplo, a população do campo, né, tem uma relação mais forte de comunidade. E mesmo a questão da família, os vínculos familiares, eles são mais profundos numa população que ela vive geograficamente isolada. Quer dizer, a sociedade, né, daquela família é a família, né? Tem um relato no livro do Darcy Ribeiro, quando ele está falando da matriz caipira, né, brasileira, em que ele recolhe, né, uma fala de um caipira. E ele fala assim que o bairro rural é como se fosse um mundinho, um paizinho, né? Significa o quê? Que aquelas pessoas que vivem no bairro rural, que são essencialmente membros de uma família
ou da família extensa, né, como a gente diz, os parentes, eles se comunicam e se relacionam mais entre eles do que com outros grupos que estão em outros lugares. Então, a família ela tem vamos dizer assim, um elemento muito importante na vida desses indivíduos. Então, o hábito de ter mais filhos se relaciona com a questão da comunidade, com a questão da valorização da fertilidade também, né? E tem vários elementos, né, que são bastante subjetivos nessa história. Mas, de qualquer forma, você tem uma taxa de natalidade que ela é alta. No entanto, a taxa de mortalidade também é alta. Significa o quê? Que nesse ambiente onde há restrições, por exemplo, de acesso a itens como hospitais, médicos, remédios, ou mesmo também um ambiente onde o trabalho ele é mais duro, ele é mais... o corpo físico está mais exposto, as pessoas elas adoecem, né, com mais vezes e as doenças elas levam mais à morte do que em outros ambientes. Outra questão também muito importante que a gente tem que levar em conta. Quando você assiste um filme de Idade Média e pensa na Idade Média pensa no perfil de população da Idade Média, população rural, é o servo camponês vivendo lá dentro do feudo, pensando na Europa. Quando você vê num filme como aquele, dois caras discutindo, né, começa a discutir, um xinga o outro. Geralmente o que acontece? Sai espadada para todo lado. Geralmente rola um duelo e alguém sai morto. Percebam, né? No passado, a violência ela era muito mais naturalizada, né? Isso em várias sociedades pelo mundo. Umas até valorizavam bastante, né, a questão da violência. Não somente naturalizavam, como entendiam como algo de valor naquele grupo. As sociedades no passado, assim como as sociedades rurais, elas têm uma maior aceitação com relação a itens que levam à violência. Então, os conflitos, quando ocorrem, eles levam mais à violência do que no espaço da cidade. Vou dar um exemplo. Se você é do Nordeste, você vai concordar comigo, né? Eu já andei muito pelo sertão nordestino, né? Trabalhei um tempo por aí também. Não é muito comum aí, no interior do Nordeste, não estamos falando das grandes capitais, estamos falando do sertão mesmo, que qualquer criança de 10 anos tem uma faca na cintura? É verdade, é muito comum, né? Para quem é do Sudeste ou para quem é do Sul, às vezes também, ou principalmente para a população mais urbana, isso soa como algo, nossa, o cara está andando armado, é uma população estranha. Mas é sabido que há a questão, né, da faca como uma ferramenta. Ela é utilizada para várias coisas. E dificilmente alguém xinga o outro num nível ofensivo muito duro. Por quê? Porque sabe que uma ofensa grave ela pode levar a um conflito sério. Isso é uma questão cultural, né? Isso é muito comum em algumas regiões do Brasil ainda hoje, como era muito comum no passado. Principalmente quando a gente fala de sociedades rurais. Ok? Bom, e aí o que a gente vai perceber? Que gradativamente a população ela vai se transformando na medida em que ela vai migrando para a cidade. Mas ainda vou destacar uma questão muito importante agora nesse processo em que a gente sai da fase 1, que é uma população essencialmente rural, e essa população começa a migrar para a cidade. Antes de eu chegar nessa fase 2, gostaria só de destacar o seguinte. Perceba o seguinte, aqui na fase 1 ainda, as duas linhas, elas não estão paralelas e constantes. Significa o quê? Que o crescimento vegetativo, que é esse espaço no meio, ele é constante. Olha só, é uma sociedade em equilíbrio nessa fase 1, né? Apesar da alta taxa de natalidade, você tem uma alta taxa de mortalidade e tudo está ok. Poderia estar assim por séculos, né? Mas de repente começa um processo que é justamente o processo do êxodo rural, quando parte dessa população começa a migrar para a cidade. E é justamente aí que entra a tal da transição demográfica. Bom, nessa fase 2, então, qual que ela é? É uma fase de início da ocupação rural, né, da população
que sai do campo, população rural, vindo para a cidade. E aí você tem várias transformações importantes. Quer ver, para a gente exemplificar como a cidade ela é muito complexa, principalmente nessa fase, vamos soltar um videozinho agora, né, como exemplo dessa história. Acabou minha alegria, olha a tapioca, olha o coco ralado aqui, ó. O que a gente viu nesse vídeo? Vou explicar. Essa cena, né, eu gravei aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, um senhor tocando viola caipira numa feira livre. Olha só, a princípio, quando a gente observa essa cena, né, um senhor com aspecto de ser do campo, tocando uma viola caipira, tudo isso remete ao interior do estado de São Paulo, ou do chamado circuito caipira aí brasileiro, né, o circuito sertanejo, que pega São Paulo, Minas Gerais, parte também do Centro-Oeste. Bom, de qualquer forma, isso geralmente não representa ou não parece muito com o estereótipo de uma cidade como São Paulo. Mas a cidade de São Paulo é recheada de elementos como esse, né, que mostram justamente que é uma cidade que ainda está vivendo essa transição. Ou seja, que você tem gerações que saíram, que nasceram no espaço rural e que vieram para a cidade, né? E que estão ainda nessa transição, que ela não é só demográfica, mas ela também é uma transição simbólica. Quer dizer, essas pessoas, elas trazem, né, toda a sua essência, né, de construção psíquica e tudo mais para o espaço da cidade. Então, elementos culturais, como a moda de viola, né, como o tipo de música, de vestuário, palavreado, a gíria, né, ou a forma de falar, enfim, tudo isso vai vir para a cidade. E isso aqui vai se expressar no perfil de população. Por exemplo, vamos pensar, né, o sertanejo nordestino que é habituado a andar com a faca na cintura, vindo morar numa cidade como São Paulo. O que vai acontecer aqui? E eu garanto que vocês já devem ter visto histórias como essa, né, de um senhorzinho que era que passou a vida, né, tendo esse hábito, a faca como uma ferramenta, né, para descascar fruta, enfim, para consertar coisa. Chegou aqui e ele não podia andar mais. Por quê? Porque se ele andasse com a faca aqui na cinta, no meio da rua, provavelmente ele ia ser parado pela polícia. Olha só, na cidade ele tem uma restrição, porque há uma presença maior, né, vamos dizer assim, dos órgãos coercitivos do Estado. Isso, por um lado, vai ser bom, porque os conflitos, né, que vão direcionar para a questão da morte e tudo mais, eles vão diminuir. Então, a princípio, né, a gente tem aqui um item que vai também contribuir para uma queda da taxa de mortalidade, né? Agora, é só isso? Não, não é só isso. Principalmente, o acesso à área médica vai contribuir bastante para isso. Então, quando a gente pensa aqui na taxa de mortalidade, a gente tem que lembrar também da mortalidade infantil. Então, olha só, tanto crianças que nasciam e morriam por alguma fragilidade de acesso à área médica, que agora não vão morrer mais, como mesmo adultos que agora tendo acesso maior, principalmente à área médica e principalmente a questão do saneamento básico, água tratada, esgoto, tudo mais, tudo isso vai contribuir para que logo nessa fase 2, início da transição demográfica, ocorra uma queda abrupta, né, da taxa de mortalidade. Percebe que a gente está falando aqui de elementos que estão externos à pessoa, né? É o contexto. O contexto mudou, muita coisa vai interferir na taxa de mortalidade e com velocidade. Logo, na fase 2, há uma queda rápida da taxa de mortalidade. Porém, por que ainda não cai da mesma forma a taxa de natalidade? Porque, veja bem,
Quando a gente fala da taxa de natalidade, a gente tem que pensar nos elementos culturais relacionados à natalidade. Então, por exemplo, lembra que eu falei que no espaço rural a família tradicional era uma família grande, numerosa, de muitos filhos, né? Esse senhor ou senhora que vai vir do campo e vai se mudar para a cidade, ele não vai deixar de pensar a respeito da questão da fertilidade como um valor positivo de repente. Então, a materialidade vai se impor sobre as pessoas e o pensamento ele vai mudar gradativamente, conforme o novo contexto. Mas muitas vezes esse gradativamente se representa numa família ao longo de gerações. Então, por exemplo, aquela família que veio do campo e que tinha, por exemplo, 5 filhos, né? Um desses 5 filhos pode ser que pense a respeito dos vários fatores de estar na cidade, entre eles o custo de um filho, né? Se lá no campo um filho a mais representava mais uma mão de obra no trabalho da família, aqui na cidade, né, a dinâmica, né, do trabalho é muito distinta. Então, não envolve um trabalho direto com a família a maior parte das vezes. Então, no primeiro momento, provavelmente até os seus 20 anos, essa criança, depois jovem, ele vai representar para a família um custo. E muitas vezes esse custo ele vai ser pensado na hora de se ter um segundo ou terceiro filho, quem dirá um quinto ou um 10º filho. Então, esse filho do cara que veio do campo, veja bem, que ou já nasceu na cidade ou cresceu na cidade, ele já não vai ter a mesma quantidade de filhos que seus pais tinham, né? E, por consequência, o neto daquele cara que saiu do campo vai ter menos. Então, o processo da queda da natalidade, ela se dá no passar de 1 ou 2 gerações. Tem mais coisas envolvidas aí aqui também. Por exemplo, a questão da mulher no mercado de trabalho. Lá no espaço rural, a família trabalhando junto, principalmente quando a gente fala de agricultura familiar, a mulher, é claro, ela também está envolvida em trabalhos físicos que estão fora da casa, né? Todo mundo trabalha junto, mas a mulher ela tem propriamente a função de cuidar da família e dos filhos. E aqui na cidade, a mulher ela já vai estar inserida em outros tipos de trabalho, a divisão, vamos dizer assim, a divisão do trabalho segundo o gênero, ela vai ser muito mais aberta. Então, a mulher participando no mercado de trabalho, né, e trabalhando fora de casa, lembrando, mulher que trabalha em casa trabalha pra caramba também, né? A gente tem que lembrar disso. Mas a questão aqui é a mulher que sai da casa para trabalhar fora. E nisso, ela tem tempo a menos para cuidar dos filhos, né? E daquele modelo de família tradicional. Então, ou mesmo, você tem a questão das mulheres que agora, com uma nova perspectiva, também não querem constituir uma família tradicional, né? O viés, né? A possibilidade de montar estruturas familiares se torna muito mais ampla no espaço da cidade, né? A gente tem que pensar sobre isso também. Tanto a mulher como o homem, né? Existem agora uma variedade muito grande de modelos familiares. E tudo isso vai também, de alguma maneira, afetar a taxa de natalidade. Mas olha só, como o modelo, principalmente o modelo cultural, ele vai se transformando nessa fase 2, e na fase 3, o que a gente tem? Uma sociedade que já está mais integrada a essa lógica da cidade. Então o que vai acontecer? A taxa de mortalidade, que ela já tinha caído abruptamente, ela vai começar a se estabilizar. Enquanto isso, nessa fase 3, olha só, agora com 2 ou 3 gerações já vivendo na cidade, você tem agora o começo de uma queda abrupta da taxa de natalidade. Por exemplo, é nesse momento que a gente começa a perceber casais, vamos pensar casais, né, que se antes tinham 5 ou 4 filhos ou mais, agora tem no máximo 2. Pensa comigo, do ponto de vista de transição demográfica, em termos de estatística. Se cada 2 pessoas tiverem 2 filhos, como que é a nossa curva aqui de taxa de natalidade, né, ao longo das gerações? Ela é contínua, ela é estável. Agora, se cada casal, cada 2 pessoas tiverem 1 filho,
como que vai ser a curva? Ela vai ser decrescente, justamente como está aqui. E o que a gente percebe é justamente isso, que o espaço da cidade é um espaço que prioriza, vamos dizer assim, né, ou que reforça elementos vinculados principalmente à questão do trabalho, da individualidade, da quebra parcial das relações tradicionais da família e, portanto, há uma queda abrupta da taxa de natalidade, até chegar a um ponto, né, em que, na fase 4, existe uma estabilidade, né, da queda de mortalidade, mas também da queda de natalidade, só que lá embaixo. Olha a diferença. Olha o que aconteceu aqui. E o que acontece no meio entre elas? Que é o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo ele fica apertado ou, em alguns países, fica mesmo negativo, né? Que é quando a taxa de natalidade ela cruza e fica abaixo da taxa de mortalidade. Bom, o que representa isso? Representa uma população que vai, daqui a algum tempo, passar por um processo de envelhecimento da população. Significa o quê? Que os idosos estão tendo uma extensão da sua vida, né? Porque a taxa de mortalidade está em queda, ou, né, enfim, está estável ou em queda, significa que as pessoas estão morrendo menos. Significa que elas estão vivendo mais. Quer dizer o quê? Que eu tenho um crescimento da expectativa de vida, né? Se antes as pessoas duravam até próximo dos 60, agora duram até próximo dos 80. Olha só, está tendo uma extensão da vida adulta e idosa. Ao mesmo tempo, eu tenho um elemento aqui que é a diminuição da taxa de natalidade. Significa o quê? Que gradativamente qual vai ser o perfil dessa população? Muitos idosos, uma porcentagem razoável de adultos e pouquíssimas crianças nessa população, ok? Vamos ver isso aqui nas chamadas pirâmides etárias no próximo momento, tudo bem? Então, para a aula de hoje, a gente fica por aqui. Parte 2, a gente começa falando da pirâmide etária, que é justamente quando a gente evidencia perfis de população em diferentes lugares do mundo, tudo bem? Um abraço!